A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus. Mais uma madrugada que Deus nos concede pela sua graça e misericórdia, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 149, né? A palavra do Senhor. O título diz assim: Hino de Louvor. O título, Hino de Louvor a Deus, né? Nós louvarmos ao Senhor, sermos gratos a Deus pela vida, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por isso que estamos alegres, né? Diz a palavra do Senhor. Quantas maravilhas Deus tem feito na sua vida, na sua família, na nossa vida, na nossa família, né? Quantos milagres, né? Só em nós estarmos aqui vivos, né? Agradecendo, orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra, já é um motivo, né? De nós agradecermos ao Senhor. Por isso o salmista, ele diz assim, o versículo 1 do Salmo 149, né? Aleluia! Cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Jerusalém, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças. Em seu louvor toque pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória. Cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus, gritando bem alto, com espadas afiadas nas mãos, para derrubar as nações e castigar os povos, para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro, para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Aleluia, né? Daqueles que temem a Deus, daqueles que buscam a presença de Deus, que adoram a Deus, né? Que clamam a Deus, que tem o Senhor como único Deus da sua vida, né? Pois Deus nenhum há semelhante ao Senhor, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra. Há muitos deuses, né? Deuses mortos, deuses que nada podem fazer, deuses que não têm autoridade nenhuma para fazer nada pela minha vida, pela sua vida. Mas existe um Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Abençoador. A Ele devemos prestar a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, né? O fôlego de vida que Deus nos deu, o espírito de vida para adorar, para cultuar a Deus, buscar a sua presença, né? Como diz a sua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Ou seja, de todo o vosso entendimento, de todas as vossas forças, né? Então nós temos que buscar a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Libertador, o nosso Abençoador, né? Só Ele tem poder para operar maravilhas, milagres, né? Na nossa vida, na nossa família, milagres da salvação, milagres da libertação, milagres da cura, né? Da salvação eterna, milagres da prosperidade. Só o Senhor tem poder para abençoar o trabalho das nossas mãos, fazermos prosperar, né?
Ele é Deus para nos dar. Mas o melhor e maior milagre na vida do ser humano é ele reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida, né? Aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua família. Aí sim, este é o maior milagre, né? Porque sabemos que só Deus tem poder para libertar o homem, né? Da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão da mentira, né? Da escravidão do engano, né? Porque o diabo ele trabalha dessa forma, né? Enganando a humanidade. Jesus disse que ele é o pai da mentira, né? O pai da mentira é o diabo, porque nele nunca se encontrou a verdade, né? Não há verdade nele. Então você vê que o mentiroso, né? O enganador, ele faz de tudo, né? Para enganar o povo, para enganar a nação com mentiras, né? Enganando com falsidade, né? Ali, na verdade, é um enganador, o espírito do engano, né? O espírito da mentira. Mas Deus, o Senhor Jesus, ele trabalha com a verdade, o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus disse que eu sou a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, né? Então, o enganador, o diabo, ele está aí no mundão aí, ó, o espírito do mal, enganando, né? A humanidade, as nações, levando o ser humano a se distanciar de Deus, ao ponto de criticar a palavra de Deus, ao ponto de rejeitar a palavra de Deus, ao ponto de rejeitar ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Então é hora, meu amigo, meu irmão, de nós despertarmos deste sono espiritual e vivermos uma vida verdadeiramente de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de adoração a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que Ele ainda há de fazer. Como diz a palavra do Senhor, né, que cada dia mais nós devemos buscar a sua face, a sua presença, devemos orar sem cessar, né? O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz assim: orai sem cessar. E noutra ele diz: não dê lugar ao diabo, né? Então o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Está escrito, né? O apóstolo Pedro, escrevendo em uma das suas epístolas, né? Das suas cartas, ele fala sobre isso. Mas ao redor dos que temem a Deus está o anjo do Senhor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, nos guardando e livrando de todo mal. Mas nós não podemos dar brechas para o inimigo entrar na nossa mente, no nosso coração, com suas mentiras, né? Com seus enganos, né? Que é o que nós mais temos visto nesses últimos dias, né? É o engano do diabo, né? A implantação, as narrativas dos demônios, né? Querendo implantar na mente do ser humano, no coração do ser humano, na humanidade, né? As suas maldades, as suas perversidades. Por isso que eu e você tem que vigiar, meu amigo, meu irmão. E quando o diabo sugerir a você, com suas setas malignas, seus pensamentos maus, né? Porque o diabo ele não sabe o que eu e você pensa, ele não é onisciente, né? Mas ele joga as setas dele, as maldades deles na nossa mente, no nosso coração. E cabe a mim e a você ter o discernimento de Deus para repreender, para não dar lugar, né, às setas do diabo, às maldades, né, que ele implanta ou tenta implantar na mente do ser humano, no coração do ser humano. E às vezes o ser humano, por não obedecer a Deus, não buscar a sua presença, não ter a proteção de Deus, dá lugar, né, à prática da maldade, põe em prática aquilo que os demônios jogam na mente dele, as suas setas malignas,
seus pensamentos mal, e depois o diabo ele mesmo se afasta e aquele ser humano fica com as consequências, né, da maldade que ele plantou. Agora ele vai colher, né, diante das autoridades, diante da justiça. Então por isso que você tem que vigiar, meu amigo, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz: olhai, orai e vigiai, né? O apóstolo São Lucas, escrevendo em sua carta, né, no Evangelho de São Lucas, ele fala sobre isso. Ele dá um conselho, né, que nós devemos olhar aonde estamos pisando, para onde estamos indo, vigiar, estar atento, né, contra as armadilhas do inimigo das nossas almas, e orar, como Paulo, o apóstolo do Senhor, ensina, né, e nos dá um conselho: orai sem cessar. Então nós temos que orar sem cessar, meu amigo. É de manhã, é de tarde, é de noite, é pela madrugada, é pela manhã, é pela tarde, todos os momentos que Deus nos dá de vida em cima do pó dessa terra, temos que estar orando, orando em espírito, né? Como a palavra do Senhor diz, que nós devemos orar em espírito, ou seja, com a mente a Deus. Às vezes você pode até estar ali no seu trabalho, ou no colégio, ou na rua, ou enfim, onde você estiver, dentro do ônibus, do seu carro, em espírito, você pode orar a Deus, né? Falando com Deus na sua mente, no seu coração, porque Deus, ele é onisciente e ele está vendo, né, a intenção da nossa mente e do nosso coração diante de Deus. De repente você não é bem visto diante de pessoas que não valorizam a Deus, que não temem a Deus, que não valorizam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas o importante é você ser valorizado pelo Espírito Santo do Senhor, pela presença de Deus que está com você, que está comigo. Aonde nós estivermos, o anjo do Senhor estará conosco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Essa é a esperança daqueles que temem a Deus, que crê na palavra de Deus. O diabo está aí, né, enganando a humanidade, levando a humanidade à sua autodestruição, levando a humanidade à eternidade sem Cristo Jesus. Mas aqueles que dão crédito a Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo, né, aqueles que põem em prática na sua vida a adoração a Deus, o culto a Deus, o serviço às coisas de Deus, a obra de Deus, pode ficar certo, meu amigo, meu irmão, que Deus também estará comigo e com você. Então não devemos temer ao homem que depois de matar o corpo nada mais pode fazer, diz a palavra do Senhor. Mas temei ante ao Senhor nosso Deus, que depois de matar o corpo ainda tem poder para lançar a vossa alma no inferno, né? Então o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Será que eu e você tem temido a Deus? Ou tem procurado agradar homens, né? Agradar seres humanos mortais, que são limitados, que nada pode fazer por mim e por você. São limitados, nós somos limitados, meu amigo. Então sua confiança tem que estar em Deus. A partir de hoje, faça uma aliança com Deus. Uma aliança de servir ao Senhor. Uma aliança de adorar unicamente ao Deus dos céus, ao Deus das causas impossíveis, ao Deus dos milagres, ao Deus que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, o primogênito, né, para morrer por nós na cruz do Calvário. Quem foi que deu a vida por mim e por você? Pela sua família. Quem foi? Foi Pedro? Foi João? Foi Maria? Foi Sansão? Não. Foi Jesus Cristo, meu irmão. É Ele, o Todo-Poderoso, que pode mudar a sorte da sua vida e da sua família, se você o aceitar como único e suficiente Salvador e botar em prática na sua vida, na sua família, a palavra de Deus, a leitura, o entendimento, a busca pelas coisas do Senhor. Por isso que estamos aqui nesta madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra do Senhor,
porque cremos unicamente no Deus de Israel, no Salvador Jesus Cristo, nosso libertador. E temos a Bíblia como a nossa bússola, né? Como a nossa bússola, que nos ensina, né, o percurso, que nos ensina o caminho que devemos chegar até Cristo Jesus, que é o caminho que devemos chegar à nossa salvação eterna, a vida eterna com Deus. Então ela é a nossa profissão de fé, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Doa em quem doer, ache em quem achar, né? A Bíblia é o livro dos livros, né? É onde o Espírito Santo de Deus usou seus servos, os profetas, os servos de Deus, homens de Deus, servas de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para deixar escritos ensinamentos sagrados para as gerações, né? Para as gerações poderem ter o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a gente que crê em Deus, na palavra de Deus, não podemos, né, jamais deixar de falar do amor de Cristo Jesus, da palavra de Deus, por conta das perseguições, né, por conta das retaliações que muitos, né, por falta até de conhecimento, por não conhecer a Deus, né, por não conhecer o Senhor Jesus como Salvador, criticam, zombam, né, da fé que nós temos em Deus. Mas nosso compromisso não é com homens, né? Nosso compromisso é com Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Como Pedro disse, importa eu agradar a Deus e não aos homens, né? O apóstolo São Pedro, homem que pregou a mensagem da cruz, que falou do amor de Jesus Cristo, né, para milhares de pessoas naquela geração, e o que escreveu a respeito da fé em Cristo. Então nós, nessa geração, também devemos buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, na nossa família. De repente, meu amigo, meu irmão, é isso que está faltando na sua vida. É você sair de cima do muro e você verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus Cristo, a sua família, e passar a servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como diz a palavra de Deus? O que é que adianta você ter todos os prazeres desse mundo passageiro, carnais, prazeres pecaminosos, mas naquele grande dia do julgamento final, onde todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, vão chegar na presença de Deus, e todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo o que nós fizermos aqui quando estava em cima desse pó, dessa terra, com vida, e rejeitemos o Salvador, nosso libertador Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, abra seu entendimento ainda enquanto é tempo, né? Porque não sabemos o dia nem a hora que Deus vai nos chamar. Não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar também. Está escrito na sua palavra, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai é quem sabe o dia que o Senhor voltará. Então só Deus é quem sabe. Estamos vendo os sinais, né? A vinda de Cristo está às portas. A palavra do Senhor nos ensina que Ele virá como um ladrão, né? O ladrão, ele não avisa a hora que ele vai entrar na sua casa, na minha casa, não. Ele chega de surpresa, né? Mas Jesus será semelhante à sua vinda. Ou seja, Ele vai chegar na hora que ninguém imagina, na hora que ninguém está vendo. É a hora que Cristo vai voltar.
E ai de mim, de você, meu amigo, meu irmão, se não tivermos bem com Deus, se não tivermos em paz com Deus, se não tivermos em obediência a Deus. Por isso que o salmista aqui, ele começa o texto louvando a Deus, dando aleluias, né? Porque aleluias é glorificando a Deus, exaltando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Porque ai de nós se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse o Espírito Santo, se não fosse os anjos de Deus, enviado por Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então que Deus te abençoe e te guarde, meu amigo. Para nós encerrarmos a palavra, o versículo 4 diz assim: pois o Senhor está contente com o seu povo, e Ele dá aos humildes a honra da vitória, né? Deus está contente com aqueles que o servem, né? Que o adoram, que clamam a Ele dia e noite, que procuram agradar a Deus, a guardar os mandamentos de Deus, a servir ao Senhor. E Ele dá graças aos humildes, né? Ele dá vitória ao seu povo, aos seus filhos, aos seus servos. O Senhor dá vitória a cada um de nós, porque Ele é misericordioso e o seu amor dura para sempre. Nós vamos nesse momento orar a Deus, nesta madrugada, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, pelos amigos e familiares, pelo que o Senhor ainda há de fazer, né? Porque grandes coisas Deus fará, grandes milagres, né? Extraordinários na nossa vida, na nossa família. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança no Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai Celestial, damos aleluias ao Teu nome, Senhor. Glorificamos ao Senhor, Jeová Jireh, Deus da provisão, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Deus a nossa paz. Graças te damos por tudo, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela proteção que o Senhor tem nos dado, teus anjos que o Senhor tem enviado, meu Deus, para nos guardar, para nos livrar de todos os males. Graças te damos pelo Espírito do Senhor que está conosco, o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece, diz a tua palavra, mas nós receberemos e Ele habitará em nós, porque nós cremos no Senhor, na nova aliança do teu sangue, Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Graças te damos, Senhor, pelo alimento, pelo calçar, pelo deitar, pelo levantar. Graças te damos pelo trabalho das nossas mãos, que o Senhor tem nos abençoado. Graças te damos, Senhor, pela vitória do teu filho, que o Senhor já o curou, já o tirou daquele UTI, Pai, dando vitória a ele, ao teu servo. Obrigado, Senhor, pela cura do teu filho, pelo milagre que o Senhor fez na vida dele. Graças te damos, Senhor, por aqueles que hão de dar crédito na tua palavra, hão de ser libertos das drogas, dos vícios. Graças te damos, Senhor, por aqueles que hão de abandonar o jogo, o crime, o tráfico, meu Senhor, os homicidas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e os liberte, os suicidas, aqueles que pensam em tirar a própria vida, que o Senhor os liberte, meu Deus. Aqueles que estão no UTI de um hospital, desenganado, com câncer, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, salve e os cure, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que se encontram jogados nas calçadas, nas ruas, Senhor, debaixo dos viadutos, pessoas que tinham uma família, uma vida digna, Senhor, mas as drogas, os vícios levou ele, meu Deus, ao fundo do poço, a miséria. O diabo está lá, o enganador, o espírito da mentira, do engano, Senhor, o principado e a potestade das trevas que tem enganado o Brasil com mentiras, Senhor.
Pai, repreende ele em nome do Senhor Jesus, Pai. Dá ordem a teus anjos, Senhor. Os anjos do Senhor, o arcanjo Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins do céu, com a espada desembainhada, Senhor. E quebra todo laço contra a nação brasileira. Quebra todas as forças das trevas contra o Brasil, contra a nação, Senhor. Tira, Pai, do poder os enganadores, os mentirosos. Tira, Senhor, as autoridades mais perversas do poder, os enganadores, que vão lá, meu Deus, e mentem, enganam, meu Pai. Como diz a tua palavra, maldito seja o enganador. Então, meu Deus, tira eles, os enganadores. Tira a máscara deles, meu Deus, tira a máscara deles. Mostra quem são eles, meu Deus, para a nação, para o Brasil. Meu Deus, e que o Senhor coloque, Pai, no poder de autoridades, Pai, a pessoas, servos e servas do Senhor que temam ao Senhor, pessoas com temor e tremor no coração, meu Deus, pessoas de caráter, meu Deus, pessoas que andem com a verdade, com senso de justiça, que venha governar a nação com senso de justiça, Pai, e com a verdade. Mas o mentiroso e o enganador, o Senhor varra eles do poder, Pai. Que o Senhor tire eles do poder, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, ao Deus dos céus. Pai querido, amado e santo, oramos pelo teu povo, por aqueles que fazem a tua obra, que levam a preciosa semente, Senhor. Tua palavra, Deus santo e poderoso, envergonha, Pai, aqueles que se levantam com maldade, perseguindo, humilhando, Senhor, caluniando, defamando o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, os que fazem a tua obra. Livra e proteja de todo mal, Senhor. Pai querido, amado e santo, nós entregamos em tuas mãos esta causa nesta madrugada, ó poderoso Deus. Deus das causas impossíveis, Deus dos milagres, aquilo que é impossível aos nossos olhos, Senhor, que o Senhor faça tornar possível para a glória e honra do teu nome. Pai, oramos, entregamos também em tuas mãos ali a empresa onde trabalhamos, oramos pelos diretores, gerentes, meu Deus, por cada funcionário, cada familiar. Abençoe, guarde, livre de todo mal. Abençoe o trabalho dali das nossas mãos, prosperando de todos ali, meu Deus, os funcionários, abençoando a clientela, prosperando, trazendo multidões ali de clientes do bem, famílias do bem, Senhor. Pai, abençoe ricamente. Deus querido, amado e santo, Deus dono do ouro e da prata, Deus dono do céu e da terra, Criador de todas as coisas, é a Ti que pedimos a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, abençoe ricamente a Tua igreja, Teu povo, Teus filhos, guardando e livrando de todos os males. Pedimos ao Senhor também sabedoria, meu Deus. Pedimos ao Senhor discernimento para discernir o que é de Ti e o que não é, Pai. Nos enguia na vereda da justiça e do temor ao Teu nome. Senhor, oramos e entregamos em Tuas mãos também, Pai, as causas impossíveis do Teu filho, da Tua filha, seja um problema de saúde, seja, meu Deus, uma porta aberta de emprego, uma causa na justiça, seja, meu Deus, um filho que se encontra nos vícios, um marido que se encontra, meu Deus, afastado da esposa, a esposa do marido, que o Senhor chega ali, quebrando a frieza, Pai, do casamento, restaurando a aliança deste casamento, Senhor. Pai, nós oramos e entregamos em Tuas mãos esta causa. Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus, é no nome que é sobre todos os nomes, Pai, que nós Te clamamos nessa madrugada, meu Deus. E como diz a Tua palavra,
que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir a oração deste lugar. Então inclina, Pai, os teus ouvidos em nome de Jesus e atende ao nosso clamor, Pai. Atende o nosso pedido de socorro. Nos ajuda na nossa pequena fé, Senhor. Nos ajuda, ó poderoso Deus de Israel. Deus vivo e poderoso, Deus maravilhoso, que estás acima dos querubins, no céu dos céus dos céus, como a palavra do Senhor diz, acima do céu e da terra está o teu trono. Aleluia, aleluias e aleluias. Glórias e glórias e glórias ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Criador de todas as coisas, ao dono de tudo. O Senhor é o dono da vida, Senhor. O Senhor é quem faz descer a sepultura e que faz tornar a vindela. O Senhor é quem fere, o Senhor é quem cura. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Nos ajude em nome de Jesus. Nos socorra, Espírito Santo, nos guie, nos fortaleça, nos dê vitória, livramento, Senhor, libertações, Pai, da ansiedade, da insônia, da depressão. Liberta essa criatura, Pai, tenha misericórdia dela, Senhor, converta ela dos seus maus caminhos, ó Deus, que ela abandone a maldade, a perversidade, que ela pare de dar ouvido, meu Deus, à voz do diabo, e passe a dar a voz do teu Santo Espírito, ó Deus, na mente e no coração dela, ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, abençoe nossa família, nossos descendentes, guarde e livre de todo mal, abençoe a vida de cada amigo, Pai, de cada familiar, guarde eles, livre eles, Pai, do tentador. Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus nós te pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo, a sua família. O Espírito de Deus lhe guie, lhe mostre o caminho que é Jesus Cristo, o caminho que você deve seguir, o Deus que você deve adorar, o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. O Senhor te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada, uma semana abençoada, de portas abertas na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a leitura da palavra de Deus, né? Com a sua família, com seus amigos. Você estará levando a palavra do Senhor, né, através da sua rede social a outras vidas. Como é importante, né, nós fazermos a obra de Deus, né? E a obra de Deus, ela é feita por nós mesmos, seres humanos racionais, né? Deus não vai usar, e até usa, né, às vezes, quando Ele quer, animais irracionais também, como usou a burra lá de Balaão, né, para falar com ele. Então, imagine nós, seres humanos racionais, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É eu e você que Deus quer nos usar para fazer a obra dele, para levar a palavra dele. Amém? Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada. Se Deus nos permitir, a partir de meia-noite estamos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus pela sua vida, pela sua família, né? Porque só Deus, meu querido, pode nos socorrer, só Deus. Não se engane não, não se engane. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É só o Senhor Jesus que pode nos socorrer. E Ele com certeza fará o milagre acontecer na sua vida, na sua família, se assim você o buscar de todo o coração. Amém? Fique com Deus, tenha uma boa madrugada.